que é seita? O que é heresias? Por que devemos estudar as falsas doutrinas? E como identificar uma seita? Fique comigo até o final desse vídeo, estaremos respondendo essas perguntas e outras. Roda a vinheta. Vamos falar sobre seita. Antes de entrarmos nesse assunto, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, não deixe de comentar nossos vídeos e também deixar o seu like para nos ajudar a pregar a palavra do Senhor. Todas as pessoas têm o direito de professar a sua religião ou a sua fé. Isso não significa que todas as religiões sejam boas. Nos dias de Jesus, haviam vários religiosos, entre eles os saduceus e os fariseus. Mesmo assim, Jesus não os poupou, chamando de hipócritas, chamando de filhos do inferno, chamando de serpentes, raça de víboras e entre outras. Então o mestre deixou bem claro que a ideia de que todos os caminhos levam a Deus é mentiroso, porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outra passagem ele diz assim que existem dois caminhos, o caminho da porta estreita e o caminho da porta larga. Então nem todos os caminhos levam a Deus. Essa é uma das desculpas ou uma das frases que as seitas usam, que as pessoas que participam da seita usam para enganar os seus seguidores. Existem três definições sobre o que é seita. Vamos estudar um a um para que nós possamos entender o que significa uma seita. Grupo de indivíduos reunidos em torno de uma interpretação errônea da Bíblia ou em torno de uma doutrina. Segundo, é uma perversão ou uma distorção do cristianismo bíblico ou uma rejeição dos ensinos históricos da igreja cristã. E terceiro, é qualquer religião tida por heterodoxa ou mesmo espúria. Agora, o que é heresia? É as doutrinas antibíblicas defendidas por um grupo, defendidas por uma seita. Doutrina significa ensino. E existem três formas de doutrina que a Bíblia nos fala. Primeiro, existe a doutrina de Deus, existe a doutrina dos homens e existe a doutrina de demônios. A Bíblia fala a respeito desses três tipos de doutrina. O contraste entre verdade e mentira é mais nítido do que o contraste entre verdade e falsidade. Religiões e seitas pagãs podem ser analisadas facilmente. Contudo, a religião ou uma seita que se apresenta como cristã é preciso ter uma atenção especial. São aquelas que têm uma vertente ou que saíram do cristianismo. Então, para nós descobrirmos se ela é uma seita ou não, é só se você fizer um estudo minucioso sobre aquela seita, sobre aquela doutrina. Agora nós vamos nos perguntar: por que estudar as falsas doutrinas? Alguém vai dizer: pastor, nós deveríamos se ocupar em ler a Bíblia, nós deveríamos se ocupar simplesmente em estudar a Bíblia e não estudar essas religiões. E aí eu discordo você, porque no mundo onde está crescendo cada vez mais a questão das seitas e das religiões, nós precisamos ter conhecimento bíblico, conhecer quem é Deus, o que é a doutrina, o que é seitas e o que é a igreja, para nós conseguirmos entender e muitas das vezes alcançar pessoas que estão sendo enganadas dia após dia por essas seitas que crescem cada vez mais no nosso país. Por que estudar as falsas doutrinas? Primeiro, por causa da nossa defesa própria. Nós precisamos estudá-las para que nós possamos entender o que elas estão ensinando. Porque na maioria dessas seitas, eles instruem os seus adeptos de porta em porta pregar esse outro evangelho. E se nós não tivermos o conhecimento dos seus pontos fracos, dos seus pontos fortes, muitas pessoas acabam por ser enganadas. Porque esse grupo, geralmente, eles vão atrás de pessoas novos convertidos, vão atrás de pessoas que não têm conhecimento bíblico, de pessoas que não participam da escola dominical, de pessoas que não participam de ensino. Então essas pessoas estão mais vulneráveis a serem enganadas por uma seita. Então o primeiro passo, por que estudar uma seita? É por causa da nossa defesa própria ou defesa pessoal. O segundo passo, por que estudar essas doutrinas? É para a proteção do rebanho. Nós sabemos que um rebanho bem alimentado não terá problemas, mas para isso nós precisamos investir em tempo e recurso de preparação de membros da igreja, assim como também obreiros. E nessa preparação é muito importante a escola bíblica dominical, para que as pessoas aprendam mais da Bíblia, para que as pessoas coloquem as suas perguntas e tirem as suas dúvidas diante de um professor que está apto ali para ensinar a igreja. E em terceiro lugar, por causa da evangelização. Conhecer os erros que se encontram esses sectários nos ajuda a apresentar-lhes a verdade que eles precisam.
Nós precisamos entender que no meio deles, no meio dessas seitas, também existem pessoas que precisam ser alcançadas. Pessoas que um dia foram enganadas, pessoas que um dia foram, como eu disse, não têm um conhecimento bíblico e às vezes a sua mente é fácil de ser manipulada. Então tem pessoas lá que precisam ser salvas e nós não podemos negligenciar isso. Mas afinal, como identificar uma seita? Como que eu sei que aquela religião é uma seita ou não? Existem 4 caminhos para nós identificarmos uma seita. O primeiro caminho é a adição. O grupo adiciona algo à Bíblia. Sua fonte de autoridade não leva em consideração somente as escrituras sagradas. Então, o primeiro passo para nós identificarmos uma seita é que eles acrescentam algo na Bíblia. Eles acrescentam, por exemplo, um livro secular. E geralmente esse livro que eles acrescentam é o livro escrito pelo fundador da igreja, ou um dos fundadores da igreja. Adventista do sétimo dia. Seus adeptos, eles têm os escritos de Ellen White tão inspirado quanto os livros da Bíblia. Então se torna sim uma seita. Olha só o que eles dizem aqui, ó. Negamos que a qualidade ou o grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas escrituras. Você vai encontrar isso na revista Adventista de fevereiro de 1984, na página 37. Então eles afirmam, eles asseguram que os livros e que os escritos desta profetisa, segundo eles, estão no mesmo grau de inspiração da Bíblia. Então eles não usam somente a Bíblia. O espiritismo kardecista, eles não têm a Bíblia como base, a doutrina dos espíritos codificadas por Allan Kardec. Então eles não têm a Bíblia como base, eles usam os escritos de Allan Kardec como base para a sua seita, para a sua religião. O segundo caminho é subtração. O grupo tira algo da pessoa de Jesus. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, eles tiram a divindade de Jesus, dizendo que a Bíblia chama humanos, anjos e até mesmo Satanás de Deus ou de Todo-Poderoso. Então eles tiram ou tentam tirar a divindade de Jesus. A Legião da Boa Vontade diz que Jesus possuía apenas um corpo aparente e negam também a sua divindade, dizendo que ele jamais afirmou ser Deus. E o terceiro caminho é a multiplicação. Pregam a autossalvação, que não basta somente crer em Jesus. A seita Shei-She-No-Ye nega a eficácia da obra redentora de Jesus e o valor do seu sangue para a remissão de pecados. Chegam a dizer que se o pecado realmente existisse, nem os Buda de todo o universo conseguiriam extingui-lo, nem mesmo a cruz de Jesus Cristo. Adventismo do sétimo dia, eles dizem que a vida eterna só pode ser alcançada por aqueles que guardam a lei. A observância do sábado é essencial para a salvação. Segundo Ellen White, o próprio Deus revelou ou falou para ela que ninguém alcançaria a salvação se não guardasse o sábado. Isso está nos escritos de Ellen White. E o quarto passo é a divisão. A seita geralmente divide a fidelidade entre Deus e a organização. Dizem que não há salvação fora do sistema religioso da sua própria organização. Dizem e afirmam que somente a sua igreja salva. Por exemplo, todas as outras igrejas não salvam, somente a igreja dele, ou somente a igreja dela, ou somente a seita dele, ou a seita dela. Quase todas as seitas pregam isso. Sobretudo as pseudo-cristãs, que se apresentam como a restauração do cristianismo primitivo, que, segundo afirma, sucumbiu à apostasia. Outras pregam que todas as religiões são boas, mas somente a sua será responsável por unir todas as demais no plano de Deus. Outras características de uma seita, por exemplo, são as falsas profecias. As testemunhas de Jeová, os adventistas, os mormons, entre os outros sectários, já proclamaram datas específicas para o fim do mundo. Todas essas seitas já declararam ter recebido uma revelação, uma visão, coisa parecida, que o mundo iria acabar ou que o arrebatamento da igreja iria acontecer numa data X, e todos eles, sem exceção nenhuma desses que eu acabei de citar, todos estes não se cumpriu o que eles falaram. Então, e aí nós concordamos com Martim Lutero, que disse que se não houvesse seitas pelas quais o diabo nos despertasse, tornar-nos-íamos demasiadamente preguiçosos e dormiríamos roncando para a morte. Agora essas seitas são para nós um esmeril para nos polir. Elas nos amolam e estão lustrando a nossa fé, a nossa doutrina,
para nos tornarmos limpos como um espelho brilhante. Assim, a palavra de Deus torna-se conhecida. A importância dessas falsas doutrinas é para que nós realmente venhamos conhecer a Bíblia. Por que estudar uma falsa doutrina? Para que você conheça a verdadeira. Você só pode discernir entre o falso e o verdadeiro se você conhecer o verdadeiro. Se você não tiver um conhecimento do que é verdadeiro e do que é falso, você será enganado. E como eu disse no início, muitas dessas seitas afirmam que toda religião leva a Deus, mas na verdade não. Existe um falso engano, existe uma falsa doutrina. E como que você vai saber disso? Conhecendo a Bíblia, conhecendo a palavra de Deus. Então, meus irmãos, compartilhe esse vídeo com mais alguém, ajude a divulgar esta palavra para que mais e mais vidas sejam alcançadas. E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixe nos comentários e teremos o maior prazer de responder segundo a nossa possibilidade. E que Deus em Cristo Jesus nos abençoe poderosamente.